Você sabe o que é polímeros? E quais os benefícios que a reciclagem nos traz? Confira tudo isso e muito mais a partir de agora no Só Pra Saber. Qual a diferença do plástico? Polímero. Para se decompor. No programa de hoje, o professor Alexandre, do curso de polímeros da UniABC, vai tirar todas as suas dúvidas sobre a diferença dos polímeros, sua durabilidade e sustentabilidade. Está no ar o Só Pra Saber. Qual a diferença do plástico para o polímero? O termo plástico é normalmente utilizado para descrever um tipo de polímero, sendo este normalmente o mais correto e mais específico. Ou seja, o plástico é um termo utilizado para descrever um tipo específico de polímero. O que é plástico? O plástico, na verdade, é um termo que se utiliza para aqueles materiais que têm uma certa moldabilidade, ou seja, que através de calor ou pressão, você consegue fazer com que ele tenha uma forma específica. Os plásticos são caracterizados, ou melhor dizendo, classificados entre termoplásticos e termofixos. Os termoplásticos são aqueles que podem ser reaproveitados por diversas vezes, enquanto que os termofixos só podem ser utilizados uma única vez. O que é polímero? Polímeros são materiais compostos por macromoléculas. Macromoléculas, na verdade, são a repetição de cadeias de uma molécula chamada de mero. Aí vem o nome, poli de vários e mero, que é essa cadeia que caracteriza todas as características do polímero. Para vocês terem uma ideia de como é essa macromolécula, imagine um colar de pérolas, onde cada pérola é essa cadeia ligada por esses cordões que formam esse polímero. Quanto tempo demora o plástico para se decompor? Como o plástico não reage quimicamente com outros materiais, ele dificilmente se desintegra. Assim sendo, os estudos mostram que pode levar dezenas ou até centenas de anos para ele se decompor. Aí também vem uma observação importante. As literaturas dizem 100 anos, 200 anos, mas uma coisa bastante importante é vocês lembrarem que o plástico é um produto relativamente novo, algo em torno de 100 anos, então são meramente estudos, mas não existe uma comprovação científica de um número exato, 100, 200 ou 300 anos. Isso também está atrelado ao tipo de produto e ao processo pelo qual ele foi transformado. Existe algum tipo de plástico que não seja feito de petróleo? Sim, por exemplo, os biopolímeros, que são feitos a partir de matéria-prima de fontes renováveis. Por exemplo, cana-de-açúcar, semente de girassol, mamona. O único inconveniente é que hoje, ainda por se tratar de um assunto novo, não existe ainda uma produção em escala industrial bastante grande, mas com certeza isso está evoluindo bastante nos últimos anos e num futuro bem próximo, cada vez mais a gente vai poder ter contato com esse tipo de polímero. Qual o tipo de polímero mais usado no nosso dia a dia? Existem diversas fontes que indicam os percentuais que são utilizados no mundo, mas basicamente todas elas indicam que o polietileno, seguido do polipropileno, e agora, mais recentemente, o PET são os mais consumidos. Para vocês terem uma ideia das aplicações, para vocês fazerem uma comparação, por exemplo, polietileno ou polipropileno, vocês observam muito em artigos domésticos, por exemplo, baldes, bacias, esses recipientes para guardarem alimentos. Já o PET, acho que todo mundo deve já ter ouvido falar, são as garrafas de refrigerantes. É verdade que produtos escuros de polímeros podem ser reciclados? Não necessariamente. Nós não podemos afirmar que por ele ser escuro ele é reciclado. Entretanto, existe uma probabilidade bastante grande de que tais polímeros tenham sido obtidos de materiais reciclados. Por exemplo, se você pega algum utensílio doméstico, balde, bacia, ou se você pega saco de lixo, principalmente na coloração preta, provavelmente ele tenha sido feito de algum material reciclado. Isso é fácil de demonstrar ou de deduzir isso pelo seguinte aspecto. A reciclagem, como é um processo de seleção de materiais, eu não vou conseguir uma única tonalidade.
E uma maneira para disfarçar isso é você colocar algum tipo de pigmento para tentar uniformizar essa cor. O que pode ser feito com a garrafa PET reciclada? Bom, hoje já existem inúmeras aplicações. Vamos destacar algumas. Por exemplo, quando você vai a uma sorveteria, aquele recipiente para você colocar as bolas de sorvete são feitas de garrafa PET reciclada. Uma outra aplicação que muitos de nós temos em casa, mas não percebemos ou não sabíamos, por exemplo, as cerdas das vassouras hoje são feitas em PET reciclado e não mais de piaçava como antigamente. E recentemente utiliza-se o PET reciclado na incorporação em tecidos, ou seja, você une a propriedade ou as características do algodão e da lã com as características da resina poliéster, que é o PET, no sentido de durabilidade, e você adiciona um pouco da resina PET nesse material, no algodão ou na lã, obtendo materiais de excelente qualidade. Quais os benefícios que a reciclagem nos traz? Bom, são vários. Nós podemos abordar alguns aqui. Por exemplo, a gente começa a utilizar os plásticos que são oriundos de fontes finitas, por exemplo, do petróleo. Então a gente começa a economizar porque a gente não esgota os recursos naturais. A gente começa a deixar o nosso planeta um pouco mais limpo. E uma coisa muito importante é que você pode fazer a inclusão social das pessoas, onde esses catadores, esses recicladores, eles conseguem ter um meio de vida, onde eles conseguem ser úteis e também ter algum ganho financeiro, conseguindo conquistar as suas coisas, comprar sua casa, ter uma alimentação digna, etc, etc, etc. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas espero que você tenha gostado. E lembre-se, você pode escolher o tema do próximo só para saber. Mande para a gente um e-mail com sua sugestão. Continue ligado na TV UniABC, a gente se encontra no próximo programa. Um beijo e até lá!